Oxalato de escitalopram. Vou falar desse medicamento muito prescrito aqui no Brasil e vou te falar quem pode tomar, quem não pode tomar, quais são os efeitos colaterais, quais são as contraindicações e tudo isso nesse vídeo de uma forma bem explicada e que você vai aproveitar muito. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. O oxalato de escitalopram é uma medicação antidepressiva, mas ela é utilizada também para outras coisas. A indicação do oxalato de escitalopram é para transtornos de ansiedade e de pânico, para a depressão, indivíduos também que têm transtornos obsessivos compulsivos, sendo estas as principais indicações desta medicação. O oxalato de escitalopram, ele age inibindo a recaptação da serotonina. Nesses transtornos psiquiátricos, os níveis de neurotransmissores no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, desregulados. Ele irá regulá-los, fazendo com que haja os benefícios dessa medicação e a correção desses distúrbios. Esse medicamento, oxalato de escitalopram, ele é disponível tanto em comprimidos como em solução oral. Em comprimidos, nós temos de 10 mg, de 15 mg e de 20 mg por comprimido. E a solução oral é 20 mg por ml. Logo, você pode tomá-lo em gotas. Os nomes comerciais mais comuns dessa medicação são Lexapro, Reconter, Esc, Mind, Espran, Êxodos, Citalax e muitos outros. Também temos disponíveis as formulações genéricas com o nome de oxalato de escitalopram, que é o princípio ativo desses medicamentos. Quais são as contraindicações dessa medicação? O oxalato de escitalopram não pode ser dado em quem já tem alergia conhecida a essa medicação. Uma outra contraindicação absoluta dessa medicação é se você toma medicamentos chamados inibidores da monoaminoxidase. Esse tipo de medicamento, e seu neurologista ou seu psiquiatra, ele vai saber se você está tomando algum desses medicamentos. Se você utiliza esse tipo de medicamento, converse com ele antes de tomar o escitalopram. Uma coisa muito importante: indivíduos que já têm histórico de arritmia cardíaca, sendo qualquer tipo, principalmente das taquicardias, ou então alterações que possam ter QT longo ou QT prolongado, síndrome do QT longo, alterações do tipo como essas, é importante falar com seu médico, principalmente o cardiologista, se você tem essas alterações. O escitalopram, ele tem um certo efeito pró-arritmia, ou seja, de piorar algumas arritmias cardíacas. Por isso, é importante que o cardiologista e o psiquiatra estejam em conjunto no tratamento da sua condição. Uma coisa importante: em gestantes, é importante falar que não é uma contraindicação absoluta. Ele pode ser usado em alguns casos, desde que seja bem indicado e acompanhado com o médico psiquiatra ou neurologista que prescrever essa medicação. Sabemos que o escitalopram é excretado também pelo leite. Por isso, em lactantes, mulheres que estão amamentando, tem que tomar cuidado para que não faça a amamentação nos casos dos bebês que nascem dessas mães que estão tomando a medicação. Quais outras precauções que você deve saber sobre o escitalopram? Se você tem históricos de epilepsia, convulsões, síndromes convulsivas e está tomando escitalopram, e se você fez uso dessa medicação e piorou e teve uma crise convulsiva ou uma crise inédita convulsiva, você deve descontinuar o escitalopram, pois o escitalopram ele pode propiciar esse tipo de crise. Isso é constatado na bula do medicamento. Se você tem comprometimento renal ou do fígado, também deve ser feito um ajuste ou um início terapêutico com uma menor dose. Lembrando que pacientes que têm doenças renais ou doenças do fígado, o escitalopram ele é metabolizado no fígado e excretado em grande parte pela urina. Por isso, esses cuidados. Se você tem diabetes, o escitalopram ele pode, no início, alterar o controle da glicemia. Isso é em raros casos que pode acontecer. Por isso, que você estiver tomando essa medicação, consulte o seu médico endocrinologista para avaliar os níveis de glicemia, se não vai ter essa alteração. O uso do escitalopram também
pode diminuir o sódio do nosso corpo. Por isso que o paciente que já tem histórico de hiponatremia, que é a baixa do sódio no organismo, ele pode ter prejuízos nessa parte. Principalmente se esse paciente, se não sabe disso, ele já toma alguns tipos de diurético. Uma coisa interessante do escitalopram é que no início da terapêutica com o medicamento, em pacientes que têm síndrome de depressão e fase de mania, a chamada síndrome bipolar, o transtorno bipolar, eles podem, no início do tratamento, que estão tratando a depressão, piorar a fase de mania, aquela fase que o paciente está em mania. Então, isso é aconselhável, às vezes, diminuir a dose no início do tratamento para que isso não aconteça. Mas se acontecer, já está sabendo que isso pode ser um efeito da medicação. Uma coisa muito importante é a dose. A dose deve ser iniciada em cerca de 10 miligramas e pode ir até 20 miligramas, segundo a bula. Alguns médicos utilizam doses maiores, entre 30 e 40 miligramas, mas isso é para casos especiais. O que é indicado, geralmente, é iniciar com 10 até 20 miligramas por dia. O melhor horário de ser tomado é pela manhã. Alguns indivíduos podem ter até um pouco de sonolência relacionada ao uso da medicação, mas isso é raro. E nesses indivíduos, a dose deve ser ajustada para ser tomada à noite. O escitalopram, ele pode ser ingerido de estômago vazio ou cheio. Isso não tem influência na absorção da medicação. Outra coisa, como qualquer antidepressivo, o escitalopram ele tem um tempo para agir nos seus neurotransmissores, na recaptação da serotonina. Por isso, não é indicado que você tome um comprimido do medicamento e ache que já está fazendo efeito. Não. O efeito dessa medicação, ele se dará depois do 10º dia, do 12º, 14º dia de uso dessa medicação. Isso depende de cada paciente. Então, para você ter o início terapêutico da medicação, vai demorar pelo menos 2 semanas para você ter os benefícios da medicação. Em relação à dose, em pacientes com mais de 65 anos, como eu falei anteriormente, deve ser iniciado com uma menor dose para ter os mesmos efeitos terapêuticos. Nos pacientes renais crônicos e com insuficiência hepática ou com insuficiência hepática, deve ser também utilizado doses menores, pois o metabolismo e a excreção são dependentes de uma boa estrutura do fígado e também dos rins. Em crianças e adolescentes menores de 18 anos, utilizar escitalopram em indivíduos adolescentes e crianças pode ter um risco de suicídio maior do que em outros antidepressivos. Essa é uma das precauções muito importantes dessa medicação. O uso do escitalopram, em alguns casos, aumentou o nível de ideação suicida entre adolescentes quando foi utilizada nos estudos. E qual é o tempo de duração do tratamento com escitalopram? Isso vai depender da sua patologia e do seu transtorno que está sendo tratado. É possível que o escitalopram possa durar vários anos sem ter nenhum malefício à sua saúde. O uso crônico dessa medicação não foi visto efeitos colaterais muito grandes ou malefícios para o nosso organismo. Entretanto, se você descontinuar a medicação de forma abrupta, ou seja, parar de uma vez, pode ter efeitos colaterais chamados a síndrome da descontinuação ou síndrome da abstinência da medicação. Você pode ter sonhos vívidos, inquietação, instabilidade da marcha, aquela sensação de tontura, parece que você vai cair, tremores, confusão e muitos outros sinais e sintomas. E se você esquecer de tomar essa medicação, o que fazer? Você toma ela imediatamente se tiver no mesmo dia. Se estiver perto da próxima dose, ou seja, você já não tomou no outro dia e você já vai tomar, não tome ela duplicada. A dose duplicada não vai te ajudar. Muito pelo contrário. É recomendado que você tome apenas o comprimido se estiver perto da dose. Um comprimido apenas se estiver utilizando um comprimido ao dia. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, medicamentos, doenças do coração e muito mais. Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal para ter acesso a vídeos diários que eu posto aqui. E além disso, seja membro se você é um portador de arritmia cardíaca ou marca-passo. Você vai ter um Netflix dos seus assuntos preferidos sobre esse tema. Se você não é um membro, aproveite esses e outros benefícios fantásticos que você tem aqui no Doutor Arritmia. E quais são os efeitos colaterais mais comuns dessa medicação? Aqueles que ocorrem em mais de 10% dos pacientes. É visto que por ser um inibidor da recaptação da serotonina, alguns efeitos vão ser muito comuns, como tontura, boca seca,
diarreia, e esses sintomas são relacionados ao início do tratamento. Eles podem passar cerca de 2 meses depois. Agora, reação muito comum entre 1 a 10% dos casos pode ter entupimento nasal, aquela sensação de coriza, sinusite, resfriado que pode ter com o início do tratamento. Alterações do apetite podem ocorrer com esse escitalopram. Algumas pessoas referem até aumento do apetite e ganho de peso. Outros efeitos colaterais comuns são suor, aumento dessa sudorese, aquela sensação que a pessoa abre a boca demais, como se estivesse ressonando, constipação intestinal e também algumas pessoas, uma reação comum é ter uma diminuição do libido. Isso faz com que as pessoas tenham uma limitação no início desse tratamento. E alguns pacientes podem ter também a diminuição das ereções, a impotência sexual. Isso é uma coisa que pode acontecer com vários outros antidepressivos. Entretanto, o escitalopram é um dos que menos faz isso entre os homens. Dentre todas as classes de medicamentos, o escitalopram é o que menos age na diminuição do libido entre os homens. O oxalato de escitalopram é uma medicação muito disponível, utilizada no Brasil, onde temos grande experiência. Eu mesmo, sendo um cardiologista especialista em arritmia, tenho muitos pacientes que utilizam. E apesar de ter, por exemplo, na bula, que tem muitas alterações cardiológicas, isso pouco é visto na prática. É uma medicação segura, dá muito pouco efeito colateral, principalmente em homens, na parte sexual, e também ele pode ser utilizado em forma de gotas e também de comprimidos. Podemos iniciar com doses menores na maioria dos indivíduos. Cada pessoa tem sua tolerância e pode ter os efeitos colaterais, mas esses efeitos colaterais geralmente são entre 1 a 10% dos casos e na prática são pouco vistos entre os pacientes. É importante saber de tudo que eu falei anteriormente, pois você pode estar tomando outros medicamentos que interajam e também você pode ter uma condição cardiológica que pode limitar o uso dessa medicação. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para você e tenha trazido informações que vão agregar aí na sua vida diária. Eu gostaria de saber de você. Você está tomando essa medicação? Qual a dose que você utiliza? Há quanto tempo você toma essa medicação? Você sentiu algum efeito colateral? Você está bem com ela? Comenta aqui para mim, a sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.